This call is now being recorded. Bom, primeiramente aí, bom dia a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus e hoje a gente vai fazer uma entrevista com o professor Ricardo da Costa, que, na minha concepção, é o maior medievalista que existe na atualidade. Muita das coisas que eu trago aqui no canal do Reino de Selena é material que eu pego de estudos aí do professor, do próprio site dele. Inclusive, a maioria dos materiais que estão no Drive desse canal aqui, é, ele deu para mim estar compartilhando, né? Professor, primeiramente quero agradecer aí a sua paciência, né? Desde quando eu criei esse canal, é, eu queria trazer você, né? Inclusive, é, ne, agora em outubro vai fazer um ano que existe o canal Reino de Selena. E eu gostaria que você se apresentasse aí para todos, para a gente conhecer melhor sobre você, seu trabalho. Já vi que desde o começo é gente boa, porque você é baixista também. Fui. Bom, passo a palavra para o senhor. Muito bem, Matheus. Olha, obrigado pelo convite. Realmente, eu fui baixista, fui músico profissional durante 20 anos, de 1980 até o ano de 2000, quando em janeiro, depois de 3 ou 4 anos no período de concursos, né, período concurseiro que chamam, eu fiquei me inscrevendo em concursos públicos para ser professor federal. Então, em janeiro de 2000, eu tomei posse como professor efetivo de História Medieval da Universidade Federal do Espírito Santo. Foi meu terceiro concurso público. Então, assim, de 1980 até 2000, eu trabalhei como músico profissional, toquei em todo tipo de buraco que você possa imaginar, e com muitas bandas, sozinho, em dupla, toquei em orquestra, Olha, eu até fui cantor de churrascaria, para você ter uma ideia. Então, assim, porque na vida profissional de músico, você tem que trabalhar em qualquer coisa, né, para ganhar dinheiro, para pagar as contas. Então, tinha meses que eu não ganhava quase nada, tinha meses que eu ganhava muito. Final de ano, festa de final de ano, Réveillon. Enfim, foi um período muito, muito divertido. Mas quando eu vi que não ia conseguir chegar onde eu queria chegar, né, ter uma carreira mais consolidada, eu resolvi voltar a estudar. E aí prestei vestibular de novo, com quase 30 anos. De novo, porque eu tinha perdido a matrícula, né? Eu entrei em 81 na universidade, no curso de História, e aí perdi a matrícula porque a música me levou, né? Me levou embora. E aí prestei vestibular de novo, mas aí, focado, eu falei, agora eu vou emendar. E aí fiz graduação, mestrado e doutorado em alta velocidade para aproveitar o tempo perdido. E aí, quando eu vi o mercado, eu pensei, o melhor lugar é na universidade, né? Fui professor de escola de primeiro grau, de segundo grau, de cursinho na época chamavam pré-vestibular, de faculdade particular. Fiz assim, percorri todo o trajeto como profissional, e aí entrei na fase concurseira, de prestar concurso. Fiz o primeiro na UERJ, é sempre uma vaga só que abre, tá? Uma vaga só. Sim, o meu irmão está passando por esse processo. E é duro, é duro assim. Para quem gosta de estudar não é, mas tem que estudar bastante e conhecer as regras do jogo. Isso é muito importante. Então, prestei o primeiro concurso para a UERJ, fiquei em terceiro.
Aí eu abri um concurso para o oeste do Paraná, lá fui eu, lá, Marechal Cândido Rondon, não esqueço a cidade. Só tinha um prédio na cidade. E aí fui lá com bolsas de livros, né? Porque tem o sorteio do ponto, você tem que preparar e tal. Fiquei em segundo lugar, aprovado, na primeira aprovado em terceira, no segundo concurso aprovado em segundo, até que abriu o concurso para a Federal do Espírito Santo, foi em 97, 98, 98. Passei em primeiro, porém fiquei um ano aguardando ser chamado, porque na época o presidente era o Fernando Henrique Cardoso, ele sustou a chamada de professores concursados, fiquei um ano esperando, até que em janeiro de 2000 eu tomei posse, e desde então eu sou professor lá professor efetivo, dedicação exclusiva da Universidade Federal do Espírito Santo. Aí diminuí e parei de tocar profissionalmente, porque não dava para conciliar, e passei a me dedicar à história medieval, depois à filosofia medieval. Eu fui emprestado um tempo ao departamento de filosofia, porque o Ramon Liu foi um filósofo medieval e eu fiz meu doutorado sobre uma circunstância do pensamento dele. Fiquei um tempo emprestado ao departamento de filosofia, até que em 2012, mais ou menos, houve uma proposta para eu trabalhar no departamento de teoria da arte e música, ou seja, acabei voltando para o meu ambiente artístico, né? E aí, porque uma professora tinha prestado concurso para a USP, ela foi embora, ficou um buraco no primeiro período, História da Arte 1, a arte na Grécia, em Roma e na Idade Média. Ninguém sabia nada, eu acho que ninguém ou não sabiam ou não quiseram se debruçar para preparar a aula, me chamaram para fazer um teste e fiquei um ano e meio trabalhando nos dois departamentos, departamento de História e departamento de Teoria da Arte e Música, fazendo um teste. Era digamos assim, um noivado. Aí até que resolveram me convidar definitivamente. Apareceu a vaga do concurso, eles ofereceram a vaga para o departamento de História, que então, finalmente, assinaram lá a minha carta de alforria e eu fui libertado e passei então a trabalhar como professor de História da Arte. Estou nessa desde 2013 como professor de História da Arte. E ali vocês estão vendo o meu site, né, ricardocosta.com. Eu nem sabia que você usa o material à vontade, está tudo disponível, imagina, é um prazer. Eu cheguei a te mandar na época mensagem no Facebook, né? E eu respondi? Não. Não! Não. Não, então eu não vi. Nós não, somos... você não chegou a ver, aconteceu isso. Mas, professor, uma pergunta, como que lidar com a Idade Média no Brasil, numa universidade tão enviesada, e também o que te fez gostar dessa parte da Idade Média? É algo que é desde criança, por exemplo, história de cavalaria, filmes, essas coisas? Então, sim, desde criança. Inclusive, já que nós estamos aqui com o meu site à disposição, olha, se vocês clicarem aqui, publicações, artigos, vai abrir um outro link com todos os trabalhos, ou quase todos os trabalhos disponibilizados, mas praticamente todos, né? Agora, o último é o de número 151, graças ao Senhor. E lá pelas tantas, olha, aqui, ó, memorial. Meu último estágio acadêmico, em 2016, eu defendi, deixa eu aumentar aqui a letra, eu defendi o meu memorial e me tornei professor titular, foi em 2016, a 26 de abril apresentado em 26 de abril de 2017. Eu preparei até 2016 toda a história da minha vida intelectual, e ali eu conto que desde criança, quando minha mãe me presenteou a coleção do
o primeiro volume da coleção do Príncipe Valente, histórias em quadrinhos, pelo magnífico artista chamado Harold Foster, um artista canadense, eu passei a conhecer o mundo da Idade Média. Eu já me encantava pela história. No primeiro grau, eu tive um excelente professor de Grécia e Roma, na Escola Batista, lá no Rio de Janeiro, lá em 1972, 73. A educação era diferente, evidentemente, e me apaixonei. Então, isso vem desde criança. Agora, foi um acaso, para te responder muito, muito objetivamente. Aliás, quem quiser ler, o texto está todo disponível. Tá, eu coloquei aqui no site, tá? Além de estar em PDF, esse foi o trabalho que eu, de 81 a 83, blá, blá, blá. Quem quiser, convido à leitura, tá? Então, o que aconteceu? Na graduação, quando eu estava terminando a graduação, o meu orientador, o professor Renato Pereira Brandão, da Estácio de Sá, lá no Rio, ele falou: Ricardo, por que você não faz um trabalho final sobre Idade Média? Aqui ninguém sabe nada sobre isso. Aí eu estava em dúvida entre ou Primeira Guerra Mundial ou Segunda Guerra Mundial, enfim, século XX, né? Algumas desses grandes acontecimentos do século XX, ou a Idade Média, eu estava em dúvida. E ele que me deu um empurrãozinho, falou assim: por que você não faz alguma coisa sobre Idade Média? Aí eu já estava em contato com a ordem de Malta, que é uma ordem, antiga ordem de cavalaria, os antigos, os cavaleiros da ordem do Hospital de São João de Jerusalém, uma das ordens militares que participou das cruzadas, e eu já estava em contato, agora não me lembro exatamente em que circunstância, eu entrevistei o Adido, porque hoje é uma embaixada com autonomia diplomática, a Ordem de Malta, está vinculada à Igreja Católica, mas é uma organização também jurídica, digamos assim. E aí eu me interessei em fazer um trabalho sobre a ordem do Hospital de São João de Jerusalém, que são os atuais, que é a atual Ordem de Malta. E esse meu orientador que me deu esse incentivo, e aí eu fiz um TCC, defendi um TCC sobre a história dos cavaleiros hospitalários da Ordem do Hospital de São João de Jerusalém durante as cruzadas. Foi o meu TCC, que já foi uma coisa absurda, porque abarcar todas as cruzadas foi a monografia ficou com 100 e tantas páginas. Hoje em dia seria um absurdo, né? Hoje em dia você encontra dissertação de mestrado, TCC, perdão, com 30 páginas. Mas então começou aí, e acabou que essa sugestão do meu orientador, ela acabou direcionando, porque aí eu fiz mestrado e também prossegui na Idade Média, e isso também orientou os concursos, né? Porque se eu tivesse feito sobre, digamos, Primeira Guerra Mundial ou Segunda Guerra Mundial, eu faria concurso para a história contemporânea. Um número maior de vagas, mas também um número muito maior de candidatos. Ao passo que, para a Idade Média e História Antiga, são sempre... Hoje em dia não, hoje em dia o mercado está hiperinflacionado, mas na época eram assim, 15 por vaga que se candidatava para os concursos. Então foi um misto assim, de amor mesmo, desde criança, e também um empurrãozinho, uma sugestão do meu orientador de TCC. Legal. Professor, vamos começar aqui com as perguntas sobre o livro da Ordem de Cavalaria. Vamos lá. O livro da Ordem de Cavalaria. Está aqui, ó. Separei a minha edição. Eu não cheguei a comprar ele porque está em falta no site. É? Na verdade, também o link ele não está funcionando. Ele joga para um site qualquer e não dá para comprar. Bom, deve ter em sebo, né? Estante virtual deve ter. Depois eu vou dar uma olhada melhor, porque esse livro eu
Eu acho que é Mas importante ter ele. o texto está disponível no meu site, né? Você Ah, sabe. sim, é mais porque é o livro mesmo. O livro é bom para cheirar, tocar, virar Sim. página, é uma maravilha. Então, vamos lá. Professor, sobre Ramon Liu, quem que foi ele e qual que é a importância que ele teve para as ordens de cavalaria que existiram é, contemporâneas a ele? Então, o Lully, ou Raimundo Lully para o português, ele foi um filósofo, um escritor, um filósofo, laico. Ele era filho de uma pequena nobreza catalã. Ele nasceu na ilha de Palma de Maiorca. A ilha já havia sido conquistada aos muçulmanos e o pai dele participou da conquista juntamente com o rei e ganhou, então, algumas terras como recompensa pela conquista. Então, esse rapaz, esse menino, esse personagem nasce na ilha de em Palma de Maiorca, numa sociedade bastante heterogênea, composta por cristãos, judeus, muçulmanos, e cresce ali na corte do rei. Tem uma educação cavaleiresca, ele é iniciado na educação da época, aprende a compor poemas, aprende a dançar, tem uma educação básica, né? Até que ele, um dia, acho que já casado, a biografia dele também está disponível no meu site, ele está compondo uma canção, uma trova, um poema para uma dama que ele diz que amava com um amor feiticeiro, um amor apaixonado, né? Ele estava maluco pela mulher, já era casado, mas isso é uma característica do amor da época, né? Eles achavam que o amor realmente só poderia surgir fora do casamento, porque o casamento, na maior parte dos casos, era um acordo jurídico entre famílias. Então, quando ele então diz ter visto Cristo, uma aparição de Cristo, Jesus Cristo crucificado no canto do quarto, aí ele conta que se meteu embaixo das cobertas, morrendo de medo, e aí nos dias seguintes ele voltava a tentar terminar a canção, e novamente, durante 5 vezes, o Cristo crucificado apareceu, essa visão para ele apareceu, ele diz ter tido essa visão, e ele entende que foi um chamado para ele se converter, assim, não que ele não fosse católico, o ambiente era todo, ele era católico, mas, opa, caiu aqui, se converter assim, é levar uma vida como se fosse realmente um devoto, e aí ele Uma vida decide virtuosa. uma vida virtuosa, uma vida distante do mundo, desse mundo cortesão, desse mundo de mulheres, da corte, de bajulação do poder e ostentação e tal. Então ele decide deixar uma parte das suas rendas para a família e a outra, então, ele resolve então escrever o melhor livro do mundo contra os erros dos infiéis. E ele fica a vida inteira escrevendo obras, tentando provar que a Santíssima Trindade existe no mundo. Ou seja, uma tendência racionalista, religiosa racionalista. E ele escreve quase 300 obras, é o escritor mais prolífico da Idade Média. Ele morre em 1316, mais ou menos, simplesmente desaparece da história em 1316. E passa a fazer várias viagens pela França, Itália, faz peregrinação a centros religiosos e se dedica, então, passa a viver essa outra metade da sua vida. Ele viveu muito, nasceu em 1232, escrevendo esses livros. É um escritor muito prolífico. O livro da Cavalaria é uma espécie de exceção a essa regra de escrever o melhor livro contra os infiéis, contra os erros dos muçulmanos e os erros dos judeus. É um tratado cavaleiresco, realmente é um livro fora da curva. E foi o primeiro texto do Lúlio que eu traduzi. Os textos dele, olha, se vocês entrarem aqui novamente no site, Traduções Ramon Llull,
Estão todos disponíveis os textos que eu traduzi, o livro da Cavalaria, Doutrina para Crianças, coloquei mais ou menos em ordem alfabética. Aqui, a Doutrina e o Livro da Intenção foram publicados lá em Alicante, o Livro dos Anjos também pelo Instituto de Filosofia e Ciência Raimundo Lúlio de São Paulo, aqui pela editora Scala, o Livro das Maravilhas, o Livro das Bestas. Esses poemas estão disponíveis no site, ele escreveu poemas também. Um trechinho da Árvore Celestial, a Árvore Imperial, a Árvore Celestial, a Árvore Exemplifical, são capítulos de uma enciclopédia chamada Árvore da Ciência, que ele escreveu. O Tratado de Astronomia, para comprar, está aqui, ó. Ele foi publicado em Madrid, está disponível pela editora Palas Atenas, se não me engano, se clicar aqui, eu acho que entra. Vamos ver se entra. O texto de astronomia. Tá. Breve interrupção para reformas. Parece que o mundo está em reforma, né? Deixa eu voltar aqui. Mas, enfim, essa edição muito bonita do Tratado de Astronomia. Acho que foi o último documento dele que eu traduzi. Deixa eu voltar. A Retórica Nova eu traduzi toda, está disponível aqui. O Livro dos Mil Provérbios, a ediçãozinha de jornal, né? Editora Scala. Aliás, essa editora publicou muitos livros, muitas traduções minhas, vendia em banca de jornal, do Oiapoque ao Chuí. A Arte Breve eu traduzi com o professor Felipe. Eu coloquei também os que traduziram comigo essas obras. A Vida Coetânea, que é a autobiografia do filósofo, que ele dita a um amigo religioso em 1311 e conta a vida dele. Está disponível também. Essa aqui está no site, olha lá. Toda a vida dele. Então, assim, é um personagem importante para o coração da Idade Média. Aqui o último texto, na ordem cronológica de redação, 1308, a disputa entre Pedro, o clérigo, e Ramon. O fantástico é no sentido de louco. Ele se diz louco, né? Ele fala assim, eu não sou maluco, eu sou um super maluco. E ele é um fantásticos. Então, porque ele diz que escreve os livros e ninguém entende nada, e realmente são livros difíceis de entender, alguns. Então, é um personagem importante. Agora, para a cavalaria, ele escreveu esse tratado. É um tratado bem prático, né? Inclusive, quando foi publicado, eu fiquei muito chateado, porque o Instituto Raimundo Lúlio, agora olhando assim, eu lembrei. Você sabe que quando se publica uma edição crítica, de 5 em 5 linhas, você tem que numerar. Como quando publicam Platão, Aristóteles, quando publicam a fonte, linha 5, linha 10, linha 15, porque na hora de citar, você cita a linha. Né? E eu tinha colocado, deu um trabalho, assim, consegui colocar o texto em catalão, o texto em português do lado do texto em catalão, mais ou menos, com as linhas, e o Instituto cortou as linhas. Quando eu vi a edição, e não me falaram nada, né? Quando eu recebi a edição e eu olhei, cadê as linhas? Liguei, aí o editor falou assim, eu cortei porque eu achei que estava feio. Ou seja, é uma desgraça das edições brasileiras esse desconhecimento de como se publica um documento de época. Hoje em dia não, hoje em dia já... Isso foi... Que ano que foi isso? Essa tradução foi... Essa publicação saiu, olha, em 2000. Foi em 2000. Eu traduzi em 98, 99. Eu ainda não havia ingressado na universidade. Então, assim, hoje em dia já estão mais experientes. A editora, por exemplo, a Universidade do Pará publica as obras de Platão com a numeração bonitinho. Mas me deu muita raiva. Passei raiva quando vi que cortaram as linhas desse tratado. Mas, enfim, respondendo efetivamente a sua pergunta, a importância do Lúlio para a cavalaria é esse tratado. Ele escreveu esse tratado que não foi conhecido na Idade Média. Ele ganhou fama 200 anos depois, no reinado da rainha Elizabeth I na Inglaterra, porque ele foi publicado muito lá,
como um documento importante da história da cavalaria, mas na própria época em que ele foi escrito, ele não foi muito conhecido, não. E, e assim, o que levou ele a escrever esse livro? Algum desvio de conduta que ele viu dentro das ordens, ou alguma bagunça que existia? Olha, no início do tratado, normalmente no início ele diz, né, por que ele escreveu aquela determinada obra. Eu já não me recordo, deixa eu ver aqui. Faltou lealdade, serenidade. Não, olha que interessante. Ó. Por significação dos 7 planetas que são corpos celestiais, ou seja, ele está fazendo uma relação astronômica, né? E ordenam os corpos terrestres, dividimos este livro em 7 partes. Ou seja, ele está adequando a astronomia à divisão interna do livro, para demonstrar que os cavaleiros têm honra e senhorio sobre o povo, blá, blá, blá. Ou seja, ele está escrevendo um tratado para justificar a existência da cavalaria. É isso. Bom, como você disse que ele não teve efeito na época, então quer dizer que o livro em si ele não surtiu efeito, ou teve algum resquício, por exemplo, em ordens espanholas, por exemplo, de Santiago, a Ordem de Calatrava. Não, o livro não surtiu nenhum efeito prático, mas, aliás, Mateus, olha, esses escritores que passam para a eternidade, eles não estão preocupados com efeitos práticos. Embora o caso do Lúlio seja diferente, ele estava preocupado em escrever um livro para provar que os muçulmanos estavam errados e que eles deveriam se converter ao catolicismo. Mas nesse caso específico do livro da cavalaria, ele escreveu para... Sim, não tem uma função prática, porque hoje em dia nós vivemos num mundo que tudo tem que ter uma explicação pragmática, né? E esses grandes autores do passado nem sempre escreviam essas obras com preocupações... Vou te dar um exemplo. Um outro livro uma outra obra que eu traduzi, Curial e Guelfa, é uma novela de cavalaria escrita no final do século XV. Na época a gente não sabia quem era o autor, hoje em dia já descobriram. Mas esse livro, assim, é um livro muito extenso, né? Ele tem aqui 500 páginas. Eu fiquei 1 ano traduzindo isso todos os dias. Curial e Guelfa foi publicado pela Universidade de Santa Bárbara, na Califórnia. E é um livro de cavalaria, mas assim, é um livro de amor, é um romance, né? E engraçado isso, você perguntar da coisa prática. Para que um cara escreve uma obra dessas, né? O Lucas levantou a mão aí, o Matheus. Tudo bem, Lucas? Acho que ele quer fazer uma pergunta. Mas só para terminar, Lucas, a resposta. Não tem um sentido prático, entende? Muito engraçado você perguntar isso. Quando eu estava traduzindo essa obra, eu acordava 6 horas todos os dias, fiz a organização da disciplina, né? Ter a disciplina, porque é um texto difícil, né? Um catalão muito rebuscado, muito bonito, né? Muito elevado, e eu tinha que deixar o português também, assim. Aí, numa determinada manhã, a minha mulher estava passando assim do quarto para a cozinha, aí ela olhou e falou assim: você está traduzindo esse texto, mas assim, quem é que vai ler? Para que você está traduzindo? Quem é que vai ler? Uma pergunta mais ou menos como essa que você me fez a respeito do livro da cavalaria. Aí eu não tinha me perguntado, não tinha me feito essa pergunta, né? Eu parei um segundinho, aquela pergunta existencial, né? Aí eu falei assim, olha, eu acho que ninguém. Ela parou, ninguém? Eu falei, quem é que lê Dom Quixote, Cervantes, Camões, quem é que lê Dante Alighieri? Eu fiquei pensando em voz alta, né? Pouquíssima gente. E mesmo assim, essas obras da alta cultura, que ainda
nesses ambientes eruditos se chama alta cultura, né? Cultura Platão. Quem é que lê Platão? Nem nos cursos de filosofia leem Platão hoje direito. Quando leem, né? Quem é que lê Aristóteles? Então, assim, aí engraçado, porque o trabalho ficou bom. Depois, como consequência do amor ao trabalho, eu recebi convites para palestrar em 5 universidades lá na Espanha, em 6 cidades diferentes. Pagaram tudo e tal, mas eu não fiz por isso, eu fiz porque eu falei assim, ó, eu estou traduzindo porque o texto é muito bonito, eu estou achando bonito pra caramba, estou até melhorando o meu português. Então, assim, eu acho que a melhor resposta é essa. O filósofo, quando traduziu o livro da cavalaria, não estava pensando em mostrar para os cavaleiros, né? Até porque os cavaleiros, em sua maior parte, não sabiam, não sabiam ler direito, né? Não escreviam, não sabiam ler. Só quem tinha uma educação mais refinada dentre os cavaleiros e que tinha essas possibilidades. Então, é uma pergunta difícil, né? Vai, Lucas. Bom, então, era mais Fala um uma pouquinho mais perto, Lucas, por favor. primeira coisa. É uma honra poder falar contigo, professor Ricardo. Imagina. Para pontuar essa questão aí do Lúlio e a utilidade do livro A Ordem de Cavalaria, a meu ver, parece muito mais que a intenção dele foi mais fazer um registro histórico do que já existia no período, meio que como uma forma de tentar preservar o conhecimento daquilo que já tinha, do que propriamente como algo para passar para frente, como uma teoria, como você estava conversando com o Matheus agora há pouco. Lucas, na verdade, a rigor, as análises históricas, elas se fundamentam no que está escrito. Então, assim, se isso, o que você está dizendo aqui não está escrito no texto, tá? O que está escrito de fato é que ele está. Deixa eu me ater aqui, porque assim nós erramos menos nas nossas hipóteses, entendeu? Quando nós ficamos ali amarrados ao que diz o texto. Por isso que é tão importante ter boas edições, boas traduções de obras antigas, né? Então, no início, ó, rapidinho. Livro da Cavalaria. Para significar os 7 planetas, por significação dos 7 planetas, que são corpos, dividimos o livro, tarará, tarará. E aí ele explica o que está acontecendo, o que ele escreveu em cada capítulo. Depois ele conta uma historinha, que um sábio cavaleiro, blá, 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 em Belo Prado, e aí lá no livro 2... faltou caridade, lealdade, justiça e verdade no mundo. Começou inimizade, deslealdade, injúria, falsidade, e por isso surgiu o erro e turvamento no povo de Deus, blá, blá, blá. E ele começa a explicar a cavalaria, ou seja, é uma explicação da existência da cavalaria. Se isso vai ser lido por alguém, se isso vai ter alguma utilidade prática, não tem a menor importância. Ele está fazendo como se fosse, ele está falando com ele. Ele está escrevendo para ele, ele está registrando para ele o que ele entende, o que ele entende assim, por que existe a cavalaria? Mas para registro histórico, não se tinha essa noção na época. Por isso que é importante, repito, Lucas, você ficar ali. Quando você fica amarrado, preso ao texto, quando nós ficamos presos aos textos, nós divagamos menos, ou como diz o povão, nós viajamos menos na maionese, digamos assim. Nós ficamos ali, porque a obrigação do historiador é se ater aos fatos, ao jornalista, né? Ao juiz, é ficar preso ao que está escrito. O que não está, você pode supor assim, você pode dizer assim, Lucas, é provável que, tá? Mas indicando o capítulo, a linha, o item, o artigo e a linha. Aí você dá uma... nessa passagem aqui é possível que ele tenha sugerido isso, entendeu? Ou seja, o trabalho de historiador, ô Lucas, é um negócio muito, muito difícil, muito chato, né? Nós somos chatos, quer dizer, eu acho, os bons historiadores
ser mesmo, porque nós estamos presos ao que está escrito, ao que aconteceu, e não o que nós gostaríamos que tivesse acontecido. Essa é a melhor tradição historiográfica para mim. Bom, continuando aqui, acho que talvez tenha me expressado um pouco mal, mas não, talvez tenha exagerado da forma como tenha falado com esse negócio de registro histórico, assim. Mas o que eu quis dizer é meio que como ele fez um registro para ele próprio do que ele tinha entendido da cavalaria. Não, Lucas, para terminar essa resposta, é muito importante que nós tenhamos uma preocupação de não carregar nas tintas. A nossa contemporaneidade, vocês são filhos da contemporaneidade, eu acho que vocês devem ser, sei lá, 40 anos mais jovens do que eu, pelo menos. Hoje em dia, tudo se carrega nas tintas. As pessoas estão muito exaltadas, elas se expressam intensamente, elas exageram. Então, tudo fica muito, muito difícil de explicar, porque há uma tendência hoje a só entender as caricaturas, os exageros. Eu tenho percebido isso, e as redes sociais têm intensificado muito essa tendência. Então, assim, quando você tenta ser mais minucioso, ser mais detalhista, particular, você não é bem entendido, ou te acusam de não ser firme o suficiente, não sei, não vou conjecturar. O fato é que as coisas não são tão preto no branco como esse nosso início do século XXI tem exagerado. O Matheus está mudo. Respondido, professor. Obrigado. E vejam, Lucas, que eu que estou... Olha lá, Matheus, eu que estou explicando aqui para os rapazes a funcionalidade aqui do Google Meet. Vamos lá, Matheus. É muito divertido. Eu, nessa questão de tecnologia, eu sou uma negação mesmo. Já tentei fazer curso de programação, desisti, já. Graças a Deus, ontem finalizei meu TCC aí. Terminei a faculdade de Direito. Você é advogado agora? Na verdade, bacharel, né? Eu não vou exercer, por conta do meu trabalho. A OAB veda eu trabalhar com gerenciamento de carteira de investimentos e exercer advocacia. Conflito de interesse. Interessante. Bem chato essa parte. Mas seguindo, professor, no livro, o Ramon, ele fala muito sobre nobreza de coragem. O que quer dizer isso? O que isso implica no modelo ideal de um cavaleiro? A coragem, ou em catalão antigo, ardiment, é um impulso nobre de defender causas justas. É coragem, né? Nós traduzimos como coragem, mas é uma coragem prudente, uma coragem, uma ousadia com disciplina, né? A cavalaria, ela ensinava você a ter esse direcionamento viril, essa impetuosidade disciplinada e não algo irrefletido, né? Porque quando um corajoso quando uma pessoa que tem coragem é destemperada, ela não tem meio termo, né? Como estava dizendo com o Lucas, né, esses tempos hoje, né, tão extremados, ela se torna imprudente, é burrice. Né? Uma coisa é você ter coragem, outra coisa é você sair como o exército de Branca Leone, com um escudo e uma espada para combater um exército soviético. Isso é burrice. Então, assim, essa coragem, essa honradez, esse ardimento catalão antigo, é essa coragem direcionada, inteligente, estratégia, né? Planejamento, estratégia, astúcia. Você saber o momento certo de atacar, o momento certo. Há um tempo, como diz na Bíblia, há um tempo de plantar, um tempo de colher. Você ter essa disciplina e segurar o seu sangue quente
para atacar na hora certa. Isso é honrado. Inclusive, está diretamente relacionado à honra que é devida a um bom cavaleiro. A um bom cavaleiro. É esse sentido, entendeu, o Matheus? Agora faz sentido. Se você pegar o que você lê do texto e você aplicar essas palavras aí que você disse, agora o texto faz sentido. Porque ele, como às vezes fala muito sobre nobreza de coragem, às vezes acaba ficando, além de repetitivo, você perde um pouco o foco, né? Que não é um texto que, Não. assim, fácil de você pegar Não, e entender. claro que... Não, então, você está tocando agora num ponto muito importante da tradução. Tem basicamente duas formas de traduzir um documento. Uma é a literal, é a mais próxima possível do que o autor escreveu, que é o que eu adoto, o método que eu adoto. O outro é você fazer uma adaptação para que o texto seja mais bem compreendido pelo leitor moderno, pelo leitor contemporâneo. Então você muda, por exemplo, as repetições. Você falou aí que é muito repetitivo, né? Sim, é uma característica dos textos da época. O cara dá uma volta para falar e depois ele fala de novo a mesma coisa e volta para o ponto inicial. É uma coisa assim, elíptica, né? Ele fica dando voltas em cima de um núcleo central. Isso Sim. era para você gravar, para você ler o texto e acabar decorando. Tanto é que no livro ele dá muitas voltas em questão da justiça que o cavaleiro ele tem de aplicar. Você ter o temor das gentes. Sim, sim. Então, gentes, por exemplo, eu poderia ter traduzido por povo, o povo, mas assim, também povo ficaria estranho. Assim, eu teria que explicar o que é o povo, ou melhor, o que era o povo no século XIII. Então, assim, eu preferi deixar gentes, porque no português nosso, o português culto, gente é povo. As gentes, sou estranho, né? Mas assim, eu também poderia ter cortado as repetições, mas aí ia ser uma outra coisa, não ia ser o autor da época. Então, assim, essas duas opções, uma você fica de joelho para qualquer pessoa entender. Quem não fez história, quem não fez história medieval, enfim. E aí você vai fazer lá, vai colocar de acordo com o que nós entendemos hoje. Mas esse também nós é difícil. Nós quem? Que é o grande público, o cara que não sabe uma conjugação de verbo, ou é difícil também definir. E a outra é como eu faço. Ó, essa repetição está aqui no original. Inclusive, você pode comparar, ó, porque está o catalão antigo aqui de um lado e o português do outro. Ah, aqui também está repetido. Eu, inclusive, lembro quando eu dei de presente essa minha tradução. Quando saiu para o historiador Ronaldo Vanfas, da Federal Fluminense, um grande historiador, né? História do Brasil colonial e tal. Aí ele abriu. A primeira coisa que ele falou assim: ah, que legal! É bilíngue, dá até para aprender um pouquinho de catalão medieval. Eu falei, professor, é isso aí. É isso aí. Então, é isso. Nós que nos esforcemos para entender o que é. Não é o Globo de hoje, não é a revista, sei lá, a revista Veja, é um texto do século XIII. Então é difícil mesmo, é normal. Até pegando um parênteses aí, de um artigo que você escreveu sobre a origem aí da Ordem dos Templários, que tem um cronista que ele explica qual que é o significado de ordem na época, que é a perfeita união, cada coisa no seu lugar. Então, é diferente essa cosmovisão do homem medieval pro homem moderno, né? Não, só de começar o tratado de cavalaria, relacionando a cavalaria com a astrologia, é difícil.
como eu estou ministrando um curso a História da Beleza e estive nessa semana gravando imagens bizantinas do século 7, 8, 9. E aí fui ver na bibliografia que teve uma guerra civil a respeito da utilização ou não de imagens nas cerimônias religiosas. Aí o historiador alemão que eu consultei fala assim, olha, só isso já mostra que o assunto merece não é um assunto atual, é uma coisa de 1000 e tantos anos atrás. É preciso que você se ambiente nessa cultura religiosa para entender que as pessoas entraram numa guerra civil por causa de imagens religiosas, por causa de uma imagem de Jesus Cristo. Então, assim, não é o século XXI, evidentemente. Mas, enfim, o legal é isso, entendeu, Matheus? É encontrar um cara como você, como o Lucas, que tá disponível na internet. Caramba, tá repetindo, né? Ficar essa perplexidade. Caramba, que coisa repetitiva. E aguentar a leitura até o fim. Eu digitei aqui, ó, Templários, no meu site, vocês têm essa opção, tá? Aqui tem uma lupazinha do lado direito, então qualquer coisa que vocês queiram saber, por exemplo, ordem. Você falou em ordem. Digita em ordem, aparecem os trabalhos em que a Cavalaria Perfeita e as Virtudes do Bom Cavaleiro no livro da Ordem da Cavalaria. Aqui, a Estética na Antiguidade. Todos são trabalhos em que a palavra ordem, aí. Clemente V e a supressão da ordem do templo. Ou então, se você digitar Templários, quase fiz a monografia sobre os Templários, né? Fiquei na dúvida, mas os Templários são mais famosos, né, que os Cavaleiros Hospitalários. Fiquei na dúvida, mas assim, acabou que a bibliografia que eu tinha disponível era sobre... eu gostei também do uniforme, do manto, da Ordem do Hospital é todo preto com a cruz branca, né? E achei interessante esse caráter hospitalar, né, de atendimento a doentes, aos peregrinos que estavam viajando para Jerusalém. Achei uma ideia bacana, mas também acabei tratando em muitas ocasiões aqui, ó, o início da Ordem do Templo, Dom Dinis, o rei de Portugal, e a supressão dos Templários, enfim, esses temas históricos são muito interessantes. Só tentar achar uma coisa aqui que eu tinha anotado. Engraçado eu conversar com vocês sobre isso há tantos anos que eu não comento, que eu não converso nada sobre ordem de cavalaria. Só para eu na verdade eu também escrevo eu faço um resumo dos artigos, né? Até por questão de autoeducação, né? O intuito de eu também falar sobre história medieval nesse canal é suprir a deficiência que eu tive no ensino médio, essas coisas. Mas só falando assim, ó, o cronista que escreveu foi Pedro Lombardo. Ordem é o que podemos perceber no espetáculo dos planetas, onde cada elemento ocupa seu lugar e a sua disposição sem ser um impedido pelo outro. E é uma coisa engraçada também que você já falou em algumas aulas aí que você deu, que o homem medieval, por mais chucro que ele fosse, ele era aquela pessoa que parava para olhar uma borboleta pousando numa flor. Sim, sim. Engraçado você usar o adjetivo chucro. Há muito tempo também que eu não escuto alguém adjetivar com essa palavra. É uma palavra bonita para explicar uma coisa bruta, né? Uma pessoa chucra. Sim. Talvez eu acho que é o dialeto, né, do interior de São Paulo. Isso aqui a gente usa... Não é dialeto. Chucro é uma palavra da nossa língua. Enfim, realmente, os medievais eles tinham uma noção de ordem que é antiga e explicava, inclusive, a estrutura social. E assim como você lembra, essa passagem do Pedro Lombardo, se não me falha a memória, a primeira vez que eu encontrei foi no dicionário
no dicionário temático do Ocidente Medieval, em 2 volumes que foi lançado faz tempo, hein? Tem até um verbete, ó, dicionário temático do Ocidente Medieval. Se não me falha a memória, e olha que minha memória anda falhando muito, hein? Tem um verbete nesse dicionário muito bom sobre ordem, 305. E aí, ordem, tá lá, ó. Ainda lembra alguma coisa. Esse verbete explica esse sentido existencial da ordem na estrutura psíquica, na forma de se relacionar com o mundo, na maneira disciplinada de se portar em diferentes ambientes, na melhor utilização das palavras, na maneira com que você se expressa. Então, a ordem era um elemento muito importante na educação oral, na educação escrita, na educação letrada, e que, como disciplina, né? O professor vai dar a disciplina tal. É uma matéria, hoje se chama matéria, mas também disciplina. É uma maneira, ou seja, só quem tem disciplina, só quem tem ordem íntima, só quem tem um norte, como dizem, né, consegue estudar. Sem ordem, sem disciplina, você não consegue aprender nada. Então, isso norteava a forma de ser posto no mundo que a tradição antiga e depois a medieval enfatizavam. E é muito triste constatar que na educação moderna, a primeira coisa que se ensina é não respeitar a ordem. É a vida desordenada, né? É o rapaz, não sei se é o caso de vocês, espero que não, que tem a cueca num canto, que tem a meia jogada no outro, e que tem a pilha de louça para lavar, e que acorda e não faz a cama, entende? Viver num mundo ordenado é muito prazeroso. Vocês estão vendo aqui, tudo arrumadinho. Teve um dia que um orientando meu, que hoje é professor, foi lá em casa pegar um livro emprestado, entrou e viu assim, tudo arrumadinho, né? Aí ele falou assim, nossa, cara, tá tudo arrumadinho, a biblioteca. Aí eu falei, é o sentido da ordem. Aí eu pensei assim, o cara deve ser um zoneiro, né? Ele deve viver num chiqueiro, tudo imundo, tudo sujo. Mas, enfim, esse sentido é absolutamente fundamental para uma vida de sucesso, uma vida feliz. Falando sobre nascimento, questão de ordem, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre no começo do livro é dito que naquele prólogo lá que o cavaleiro encontra o escudeiro, o cavaleiro fala que um bom rei ele distribui títulos de cavalaria. E também na parte do ofício, eu já não lembro. No capítulo do ofício do cavaleiro, fala que um bom rei, ele também vai distribuir esses títulos, né? Já que os cavaleiros eles vão ser aí, vão representar o rei, por exemplo, executar a justiça terrena, né? Matheus, me lembra a página? Não, você não tem um livro, né? Tenho. Qual é o capítulo? Eu vou conferir se você está lendo bem. Se você está lendo bem, né? Porque eu não posso ir direto na sua, não. Lucas, tem que sempre que... vamos ver se é isso mesmo que o cara está falando. Entende? Essa prudência. Qual é o capítulo? Do ofício do cavaleiro. Mas qual o número? Espera aí, eu estou abrindo aqui o PDF. Sem problema. Nós espera. 27. Então, enquanto eu abro aqui, só complemento uma pergunta. Eu acho que eu já achei, ó, número... Não, sem pressa, Matheus, sem pressa. Antes da pergunta 2, a pergunta 1 ainda. Na ordem, vamos lá. Eu acho que eu já achei, ó. Sem pressa. Do ofício que pertence ao cavaleiro, é esse, não? Isso. Esse no item 2, mas qual o artigo? Peraí. A ordem... Tem pressa não, o legal é isso.
Cavaleiro deve ajustar. Não achou ainda não, né? Dá um Ctrl F, coloca aí, nomear, né? Como é que você falou? O rei tem que ordenar. É O bom rei. artigo 12. Ofício de Opa, cavaleiro, manter a terra. peraí, 2. Peraí que Por- eu. Ah, assim. Achou? Deixa eu confirmar se é esse mesmo. Se nós não fizermos isso, Lucas, a vontade de viajar na maionese é grande. Isso acontece. Você vai morrer com essa. Dá uma vontade de devagar, sabe? Não, vou ficar amarrado aqui no texto. Não tem pressa, não. Lucas, fala aí, tá mudo. Compreensível. Completamente compreensível. Ele já ia fazer outra pergunta. Não, eu espero. Não, tá certo. Não, na verdade tem a ver. Eu ia falar sobre a fonte de honra. Não, primeiro acha essa. Sem pressa. Tá, peraí. A educação, Lucas, é exatamente isso. Você segurar as rédeas da biga e não colocar o carro na frente dos bois, como antigamente falavam, né, no popular. Não sei se vocês conhecem essa expressão. Colocar Sim. o carro na frente dos bois. Me expressei mal quanto ao senhor no começo. Desculpa, foi apenas para tentar esclarecer mais a fundo. Um pouco. Não, imagina, Lucas. Não, imagina. E a minha obrigação é segurar as rédeas. Estou segurando aí. O Matheus está lá, ó. Está concentrado. Está fazendo um excelente É assim. papel como professor acadêmico. Tem que segurar, senão. E o que eu mais vejo na universidade é isso, né? As aulas, muitas vezes, elas acabam descambando para um achismo, né? Os alunos ficam dando pitacos nas coisas e não leram. E não, me diga aí, qual é a passagem? E aí teve uma vez que um rapaz fez uma crítica a Santo Agostinho, em sala de aula, e ele estava com o texto em mãos, né? A tradução para o espanhol. Aí na hora, eu não lembro agora exatamente, mas na hora eu fiquei assim, estranho, o Santo Agostinho dizer isso. Leia, por favor, a passagem. Aí ele estava, leu. Olha, era exatamente o contrário do que ele tinha entendido. Ele não tinha entendido o espanhol. Ele não tinha entendido a tradução do latim para o espanhol. Aí ele ficou tão, assim, mas não ficou nem com raiva nem nada. Um bom rapaz, hoje é professor. Eu falei, você está vendo, é muito comum essa pressa, você na ânsia de se manifestar, de dizer o que acha, o que é possível, você entende? E aí ele parou, falei, olha, Santo Agostinho está dizendo exatamente o contrário do que você achou. E você falou isso com a maior firmeza do mundo. Aí o garoto ficou, acho que ele nunca esqueceu. Eu nunca esqueci, porque eu canso de ver isso na universidade, que os alunos entram hoje, bom, eles não leem, né? Então, Matheus morreu, hein? Não, eu tô achando. Tentando achar uma palavra que tinha mister também, mas é dentro do ofício de cavaleiro. O bom rei concede. Eu não lembro, não. Sinceramente, falando assim, de cabeça, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu entrar no site te ajudar. Vamos ver traduções Lul e o livro da cavalaria. Ó, eu peguei 14. Rei ou príncipe que desfazem em si mesmo, a ordem de cavaleiro. Peraí, só um segundinho. Qual é o capítulo? Do ofício da ordem do cavaleiro. Peraí, só um segundinho. Peraí, agora sou eu já. Do começo da cavalaria. Tem isso aqui. Do ofício, 23. Página 23. E aí qual é o artigo? 14. 14. Fala de... Vamos achar aqui para quem vai assistir depois. 14. Como é que começa?
rei ou príncipe, tá? Vou botar aqui Ctrl F. Não vai. Só um segundinho. Do exame. Da maneira. É o 4 não, né? Já passei, não passei? Não, é o segundo capítulo. É o segundo, só um segundinho. Ok. E eu acho isso muito legal, sinceramente. Ah lá, achei. Agora o 14. Vamos ver aqui, ó. Rei ou príncipe que desfaz em si mesmo ordem de cavaleiro, não tão somente desfaz cavaleiro em si mesmo, ou seja, como também aos cavaleiros que lhe são submetidos. Ou seja, o rei ou o príncipe que não seguem as regras da cavalaria se autodiminui. É o que ele está dizendo aí. Uhum. Os quais, pelo mau exemplo de seu senhor e para que sejam amados por ele e seguirem seus malvados ensinamentos, fazem o que não pertence à cavalaria nem à sua ordem. Foi redundante, né? Redundante não, ele especificou. E por isso os malvados príncipes não tão somente tem um erro ali de digitação. Deixa eu ver se tem no livro também, acho que não. 14. Não tem. São contrários em si mesmo à ordem de cavalaria, que também o são em seus submetidos, nos quais se desfaz a ordem de cavalaria. Logo, se expulsar um cavaleiro da ordem de cavalaria é grande malvadez, muito e grande vileza de coração, quanto mais o é quem muitos cavaleiros expulsa da ordem. Ou seja, ele está dizendo o seguinte aqui, Mateus, não foi o que você falou, não. Ele está dizendo aqui que o rei ou o príncipe que não seguem os princípios, os bons princípios da cavalaria, eles se autodiminuem. E quando eles se autodiminuem, consequentemente, os que são submetidos a eles, os vassalos, eles também são diminuídos. Mal comparando, quando você segue, sei lá, quando você segue um time de futebol, e esse time de futebol tem uma conduta muito antiesportiva, você como torcedor também vai farinha para o mesmo saco. Você também passa a ser considerado um cara antidesportivo. É isso que ele está querendo dizer aí. Não é o bom rei que é bom rei porque dá título. Uhum. Não é esse o item. Esse item está falando aqui da relação vassálica e de como é importante dar o bom exemplo. Como é importante para o rei ou para o príncipe dar um bom exemplo cavaleiresco, porque assim os que são submetidos a eles terão esse bom exemplo e por afinidade, como diz no Brasil, né? Diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Você, por afinidade, vai ser também exaltado. Você também vai ganhar status, entendeu? Entendeu, Lucas? Sim. Então, a pergunta não caberia nesse sentido que eu acabei não tem problema nenhum, não, tá? Não tem problema nenhum. E é bom. A gente está aqui para aprender. Não, mas acima de tudo, já que está sendo gravado, é bom para mostrar como se ensina interpretar um texto, entendeu? Porque é comum. Quantas vezes eu, quando trabalhava com um grupo de pesquisa, com alunos, primeira coisa que eu ensinava, quando fizeram uma pergunta que você não sabe, diga não sei. Aí já ficavam assim, apavorados, né? Porque, não, isso mostra insegurança, fraqueza, já me ensinaram, já cansaram de me dizer que eu tenho que enrolar. Não, você vai dizer que não sabe, porque até agora, até o momento das suas leituras, você não se deparou com esse tema, que você vai pesquisar em casa, anota o telefone da pessoa, o e-mail, sei lá o quê, e depois dá um retorno. Primeira coisa que você tem que aprender. Segunda, numa leitura de um texto, se você tiver 0,0001 de dúvida, você para e lê de novo. Não passe para o parágrafo seguinte sem você ter 220% de certeza que você entendeu. Porque você pode até especular, como eu falei com o Lucas, olha, e aliás a tradução também segue à risca as repetições do texto original, né? Que ele fica falando do contrário à ordem de cavalaria, contrário à ordem de cavalaria.
quem se desfaz em si, olha só que expressão estranha, né? Rei ou príncipe que desfaz em si mesmo ordem de cavaleiro. Eu poderia ter traduzido assim, ó, qualquer rei ou príncipe que menospreze a cavalaria, daria para entender perfeitamente, mas não seria o texto do Lully, seria o meu texto. Entende? Sim. Então é difícil, você tem toda a razão, há tantos anos que eu não pego esse texto para ler, tá, Matheus? Até porque me gerou. A pergunta era sobre a Fons Honorum. Fons Honorum, Fons Honoris, não, que é a fonte de honra da cavalaria. Se ela. No caso aqui, deixa eu abrir aqui a pergunta. Eu gostaria que você comentasse mais sobre a fonte de honra, de como que se criava uma ordem, se era só o rei, príncipe ou papa que podia criar uma ordem de cavalaria, ou, por exemplo, um texto que tem no site lá, que é de São Tomás de Aquino, a vida militar segundo São Tomás de Aquino, que ele fala que qualquer grupo que se reúne em armas para defender uma agressão injusta, né, que é a questão da guerra lícita. Da guerra lícita. Isso vem de São Tomás de Aquino, se eu não me engano. Normalmente, Matheus, as ordens de cavalaria, de um modo geral, se vocês forem estudar cada uma delas, Calatrava, Santiago de Compostela, a Ordem dos Cavaleiros Teutônicos, tem um monte, né? Mas, normalmente, são livres associações de pessoas que resolvem se organizar, normalmente começa com um grupo muito pequenininho, e em torno de uma causa militar religiosa. As ordens de cavalaria medievais têm todas ligações com a religiosidade. Então, por exemplo, aqui eu estudei, você está me fazendo lembrar aqui a minha graduação, lá atrás. A Ordem do Hospital surge com comerciantes da cidade de Amalfi, na Itália, que resolvem se unir em torno de uma causa, proteger a rota, os lugares de peregrinação a Jerusalém e acolher, geralmente, gente com posses, né? E receber em determinados lugares esses peregrinos para pernoite, que era uma função nobre medieval, você receber na sua casa um viajante, um peregrino, uma pessoa que bateu na sua casa pedindo para pernoitar lá, porque estava fazendo uma viagem. Olha como é que são diferentes os tempos. Então, de um modo geral, pessoas que se uniam, 5, 6, 8 pessoas, 10 pessoas, e resolvem abrir uma... hoje nós chamaríamos de uma empresa, né? Nossa, que anacronismo que eu estou cometendo, mas uma associação para fazer alguma coisa positiva, alguma coisa honrada. E aí a palavra honra também tem que ir lá no dicionário de filosofia, todo o espectro gramatical que envolve o que é honrado, o que é justo, o que é honesto, o que é transparente, o que é lícito, e etc, etc, etc. Mas sobre a fonte de honra em si, na questão que, assim, que a gente conhece como ordem de cavalaria, normalmente sempre vai estar associado a um rei ou a um príncipe, seja ela dinástica ou religiosa. Por exemplo, aqui no Brasil... Posteriormente, depois que essas associações, isso de um modo geral, elas frutificam, normalmente essas pessoas vão pedir autorização oficial. O caso da Ordem do Hospital foi esse, o caso dos Templários também foi esse, né, de pedir ao Papa, pedir a um rei uma autorização, já que o negócio está crescendo, a coisa está crescendo, está tomando vulto. Mais pessoas estão interessadas em participar dessa empreitada. E aí você tenta tornar um negócio legal. Eu digitei aqui honra no texto. Tem várias vezes, né? Queria lhe dar honra,
Não tem uma definição de honra. Agora, de curiosidade, peraí, só um segundo. Honra. Não vou procurar na internet porque vai demorar muito, mas o dicionário do Lúlio, para ficar estritamente restrito, né? Honor, honra, página 89 do volume 3. Qualidade moral que nos leva a não fazer nada que possa provocar desmerecimento na consideração dos outros. Estou fazendo uma tradução aqui do catalão. Boa reputação. Honra é boa reputação. Honorável é uma coisa digna de honra. Vou ler de novo aqui, deixa eu ver se eu entendi, se eu traduzi direito. Qualidade moral que nos leva a não fazer nada que possa nos fazer sermos desmerecidos na consideração, na estima dos outros. Ou seja, você agir de modo correto, de modo que nas regras, dentro das regras daquela sociedade. Isso é a definição filosófica do Lúlio. Uma coisa honrada é uma coisa que faz que você, uma ação sua que faz com que as pessoas te considerem uma pessoa legal, uma pessoa digna de confiança. Então, por exemplo, você fez uma boa ação, você falou a verdade, você se comportou de maneira correta, de maneira ética, de maneira transparente, aí fala, o Ricardo, o Mateus, o Lucas, eles são confiáveis, até onde se prove, até que se prove o contrário, como diz na advocacia, né, indúbio pro réu, Mateus, até que se prove o contrário, é uma pessoa correta, porque eu não vi nada que desmerecesse a sua pessoa. Isso é honra. Bem simples na definição. Muito mais simples do que as nossas conjecturas. Sim. Bem simples. Inclusive... Veja que eu fui no dicionário, Mateus. Inclusive, honra que a gente normalmente conhece, que é nos apresentado, por exemplo, em filmes que fala sobre cavaleiros, essas coisas, se lidar com uma coisa, por exemplo, pomposa, né? Não. E na verdade não tem nada a ver com isso. Não tem nada de pomposo. Deixa de curiosidade. Eu falei do catalão medieval e o catalão do Lúlio, tá? Não, isso daí eu tô falando na questão de filmes, né? Questão senso lúdica comum, que né? é apresentado pra gente. Olha aqui, ó. Eu consultei o dicionário do pensamento do Lúlio, que, aliás, está disponível na internet, tá? Está disponível na internet. Hoje, na época eu tive que comprar, mas hoje está de graça na internet. Em português, honra, consideração e homenagem à virtude, ao talento, à coragem, às boas ações ou às qualidades de alguém. O português manteve a tradição medieval. Aqui, número 1. Número 2, sentimento de dignidade própria que leva o indivíduo a procurar merecer e manter a consideração geral. Exatamente a definição do Lúlio. Você mantém a sua honra fazendo coisas corajosas, talentosas, virtuosas. Número 3, dignidade, probidade. Uma pessoa proba é uma pessoa que você assina embaixo, né? Uma pessoa proba é uma pessoa que merece a consideração. Retidão. 4, grandeza, esplendor, glória. 5, pessoa ou coisa que é motivo de honra. Tem várias acepções. Então, muitas vezes, Mateus, quer dizer, muitas vezes não. Para você fazer um bom trabalho, primeira coisa, você tem que ter bons dicionários, da nossa língua, da língua que você está estudando. Depois, bons dicionários. Se for de filosofia, dicionários de filosofia, há vários. Se for de ciências sociais, vários dicionários. Tem que se ancorar na base, para não especular sem essas fundamentações básicas. E isso também, Mateus, não sei como é. No curso de Direito eu sei que também tá muito ruim, né? Nossa. Os cursos de Direito
são um negócio assim. Agora, em história, não se ensina mais história nos cursos de história, são cursos de sociologia e assim por diante. Mas o que eu estou passando aqui para vocês, uma boa e sólida consulta aos dicionários já é suficiente para você não fugir muito do que está escrito, entende? Sim. Professor, mais uma questão aqui sobre dentro do ofício da Ordem de Cavalaria. Esse daí eu lembro, justar e participar de torneios. Esse Sim. daí, a igreja ela sempre foi relutante em relação aos torneios medievais. Ela sempre criticou. Sim, até porque no início era muitas pessoas aí que morriam, né? E na verdade, assim, qual que foi o impacto que esses torneios eles acabaram trazendo aí dentro do mundo cavalheirístico? Os torneios, devido à sua grande mortandade, eles sempre foram motivo, não só a mortandade, morria-se gente mesmo, não são esses torneios que vocês veem nos filmes. Eram exercícios militares, a pessoa praticava não com espada de madeira, mas com espada de verdade. Sim, inclusive, só uma questão, eu e o Lucas, a gente pratica o EMA, que é esgrima medieval histórica, e também tem uma outra modalidade que chama HMB, que daí já é com armadura. Ou seja, vocês são loucos. Sim, a gente... Vocês estão em alfa, vocês se vestem de cavaleiro e lutam com espadas, mas a espada de verdade, não? Sim, ela não tem fio. Não. Embora sem corte. Não, mas não tem fio. Não. Não, esses machos aí, eles... tá vendo ali, ó, na iluminura? E as mulheres estão lá comemorando. Esse aqui vai ser meu. Não, eu estou interessada nesse. Elas estão ali falando dos carinhos. E o do centro ali está pronto para cortar a cabeça do outro ali. Então, a igreja sempre foi contra. Sempre. E não só por isso, mas porque era ocasião não só de sangue, mas de cantadas, de seduções, de adultérios, de tudo que envolve o mundo testosterônico. Então, esse trabalho aqui meu, que foi escrito com a professora Adriana Zilli e publicado na Argentina, está disponível aqui no site, explica os torneios. Então, ali, como São Bernardo fala, ó, diabólico costume, ordalho. E tem até aqui uma palavrinha, um artigo colado, tem que corrigir depois, outro errinho que eu vejo. Então, a igreja sempre se opôs, e inutilmente, né? Porque o cara, eles eram católicos, mas na hora de exercitar as suas virilidades, eles deixavam isso de lado e mandavam ver, né? Então, eu cheguei a fazer um vídeo. A doutora Dene aí, doutora Dene. Eu cheguei a... Agora já estamos, já está avisando que a gravação vai... Nossa, já são 11h43, o Matheus. Vamos para a última, que eu já preciso. Mas está disponível aqui esse texto, que, aliás, eu gostei muito de escrever com a professora Adriana, sobre a cavalaria, sobre os torneios medievais. Sim, eu cheguei a fazer um vídeo sobre esse tema, inclusive utilizando. Queria que, por último, para encerrar, vamos terminar essa questão dos torneios em si, para finalizar aí o raciocínio. Fala um pouco sobre a Trégua Dei e o papel das mulheres aí nesses torneios. Então, a Trégua de Deus e a Paz de Deus foram movimentos da Igreja Católica para direcionar a agressividade desses cavaleiros. Esses movimentos, inclusive tentando proibir que se fizessem torneios em dias santos, em dias domingos,
né? E, na prática, isso foi pouco seguido. Nós encontramos na história muitos registros, inclusive de batalhas, que foram realizadas em dias santos. A mais famosa, que foi motivo de um livro, O Domingo de Bouvines, de Georges Duby, que ele analisa um combate das forças imperiais com o rei da França e tal, justamente num domingo santo. Então, assim, a igreja tentava, na medida do possível, fazer campanhas, hoje nós chamamos de campanhas publicitárias, mas campanhas para conscientizar que aqueles cavaleiros deveriam controlar os seus ímpetos agressivos, a sua violência, muito incutida, muito embutida nas tradições daquelas antigas tribos bárbaras, e direcionar para determinados âmbitos cronológicos ou geográficos. Uma das explicações para as cruzadas, para a origem das cruzadas, foi justamente a pregação do Papa Urbano II. Eu falei, em resumo, assim, já que vocês querem se matar, então vão matar lá muçulmanos, ao invés de ficar aqui na Europa matando cristãos. Vão lá combater, vão fazer uma coisa de útil, vão lá reconquistar a terra em que Cristo foi crucificado, para que nós possamos novamente fazer as nossas peregrinações santas. Então, no fundo, isso tudo diz respeito à domesticação dos impulsos primários, dos impulsos agressivos, que já foram inclusive interpretados pela psicanálise como instintos de morte, desejo de morte. Tem uma palavra bonita em alemão que explica isso, impulso de morte, a vontade de se matar, né, que a cultura, que a civilização tem. Suicídio. Suicídio, etc. E no caso das mulheres, como vocês estão vendo ali, o cavaleiro está numa tenda, Zwingli, o jovem alamano, tá? Ele vai disputar um torneio. As mulheres entram também na história, nesse contexto cortês, nobre, medieval, cavaleiresco, medieval, elas entram também como um motivo domesticador, porque também já foi explicado que o amor cortês, que o surgimento da ideia de que um homem fisicamente mais forte que uma mulher, que um homem se submetesse à vontade de uma mulher e deixasse ela decidir por ele, se quer casar com ele ou não, se quer ter algum romance com ele ou não, isso é uma coisa evidentemente antinatural, não faz parte da natureza dos bichos, né? Na natureza, o macho prende a fêmea. E elas entram aqui como também um elemento civilizador, de domesticação desses impulsos. Era muito comum na Idade Média damas, né, nobres, solteiras, que tinham que fazer algum tipo de viagem, elas precisarem terem sectos armados, porque era muito comum elas serem raptadas, violentadas, e depois, por causa da desvirginação, as famílias tinham que aceitar que elas se casassem com seus estupradores. Isso era muito comum. Isso era uma prática cavaleiresca. Então, a paz de Deus e a trégua de Deus, elas entram nesse contexto de tentar civilizar esses brutamontes que lutam, não como vocês com espadas com fio, com afiadas, né? Mas que lutam até a morte em troca de prestígio, em troca de sucesso. Estão vendo ali as mulheres? Elas estão gesticulando muito. Ó. Nas pinturas medievais, pessoas com essas mãos assim, significa muita conversa, né? Aliás, elas sempre falaram muito. Falam. Então, de um lado, a imagem feminina, como domesticadora dessas pulsões sexuais, no caso, e do outro lado a igreja, com a trégua de Deus e a paz de Deus, tentando combater também essas pulsões agressivas. Isso faz parte do processo da civilização ocidental, até chegar ao século XIX com um gentleman inglês, aquele cara que sabe matar no campo de batalha, mas em compensação sabe dançar, sabe se comportar numa festa, sabe tocar um instrumento, essas coisas. Faz parte da nossa história, né, que foi perdida com a modernidade.
Essa pergunta foi boa, hein, Matheus? Você conseguiu juntar duas coisas que realmente faz total sentido na cultura cavaleiresca. Ficou mudo, Matheus. Eu esqueci aqui que estava mudo. Quando eu fiz o vídeo sobre os torneios medievais, eu não falei sobre isso, até por falta de conhecimento. Por isso que acabei unindo o útil ao agradável. Mas é isso, professor. Que eu deixo o convite aberto para outra aula aqui no nosso canal. Inclusive, o Sileno, ele faz questão que a próxima seja uma live no Tribuna Diária. Daí a questão de nós três acertarmos. Manda um abraço para ele, mas fala assim, olha, para falar sobre contemporaneidade, eu não quero não, que ela está muito chata, muito estigmatizante, muito persecutória, muito pouco cultural, muito tosca, rude. Eu não tenho o menor interesse em falar em modéstia. Se quiser falar de torneio do século XIII, vou ter o maior prazer. E sobre qualquer outro texto. A gente pode falar, talvez, sobre Templários, alguma coisa assim, a gente combina. Mas nada do século XX nem XXI, que eu estou cada vez menos interessado na contemporaneidade. Mas aquele convite que eu te fiz no particular ainda continua aberto. Inclusive, a questão cultural da ordem fui eu que elaborei, por ser o diretor cultural. Então, segue aberto o convite. E eu quero agradecer aí ao Lucas também, a professora doutora Denia. Dênia. Não, Denia se tivesse acento. Não tem acento, não. E também parabenizar aí por estar desbravando esse mundo medieval num país onde se fala de Idade Média, o pessoal pensa que é a Idade das Trevas, mas não é. E eu gostaria que também o senhor deixasse aí algumas palavras para a gente que, vamos falar, é historiador amador, né? A gente tem os astrônomos amadores, vamos considerar aqui eu, Lucas, historiadores amadores. Faz isso aí por simples paixão, gosto e busca da verdade. Olha, obrigado pelo convite, Matheus. Obrigado pela presença, Lucas e Dênia. E essa gravação vai ficar disponível na internet, evidentemente. E foi um prazer falar dessa minha tradução publicada em 2000, um pouco sobre ela, né? O livro da Ordem de Cavalaria está disponível. Não sabia que estava esgotado. Está disponível lá no meu site. Lembrei de muitas histórias que envolvem aí esse trabalho com o filósofo Ramon Llull. E, olha, está tudo disponível aqui no meu site, ricardocosta.com. Vocês podem encontrar artigos, um debate com um viking idiota, os meus livros publicados e vídeos, as minhas traduções, as pesquisas, os grupos que eu organizei, e informações variadas, cronologias, genealogias, enfim, muita coisa disponível aqui no site. E é isso aí. Obrigado pelo convite e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.